Graça e paz seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade, graças a Deus, em mais uma série de mensagens com o tema O Profeta, ele se firma na oração. E hoje é quinta-feira, 11 de maio de 2023 e esse é o quarto vídeo da série. O tema deste vídeo é Como prevalecer na oração. Queridos, vamos ao estudo de hoje, fazendo a leitura que está em Daniel capítulo 9, nós vamos ler o versículo 21 e versículo 22, que diz assim: Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Você deseja ardentemente poder na oração, capacidade para obter respostas urgentes e necessárias? Você às vezes se sente profundamente atestado pela inexplicável demora na resposta às suas orações? Você deseja saber os segredos das orações respondidas? Meus queridos, existem apenas dois tipos de orações. É aquela que Deus aceita e aquela que Deus não aceita. A oração que é aceita por Deus, ela tem resposta, como vimos na oração de Daniel. Estando eu ainda orando, o homem Gabriel veio voando rapidamente e tocou-me, conforme nós lemos no versículo 21. No capítulo 9, queridos, de Daniel, temos uma forma exata de uma oração prevalecedora. Ela precisa ter base e ela precisa ter motivos e também constância. Esse é o grande segredo da oração triunfante, da oração prevalecedora. A oração triunfante é aquela que obtém as respostas desejadas. Ela vence a demora, ela vence a oposição e as circunstâncias desfavoráveis. Ela implica a capacitação especial da nossa oração pelo Espírito e o fortalecimento de nossa fé até que recebamos as respostas de Deus. Queridos, a oração, procure entender, não é apenas o passatempo de Deus para ele não se sentir solitário. Deus realmente, verdadeiramente se agrada com a nossa comunhão. Ele sempre se aproxima quando nós o buscamos. A oração feita com base, motivos e constância é também um dos ministérios mais importantes no plano do reino de Deus. A oração não é, querido, simplesmente um exercício espiritual, não é para isso que serve. Nada é certamente mais benéfico para o crescimento na graça do que o crescimento na vida de oração. Quanto mais somos eficazes na oração, tanto mais aprendemos os segredos da graça de Deus e os poderes do seu reino e a sua santa vontade na terra. Quanto mais oramos, tanto mais íntimo é o nosso andar com Cristo. E tanto mais forte nos tornamos pelo poder do Espírito. A oração é o meio estabelecido por Deus para estender o seu reino, para derrotar Satanás e o seu império das trevas e do mal, e para cumprir o plano eterno de Deus, pondo em prática a sua boa, graciosa vontade na terra. Você que está vendo este vídeo, você sabe realmente como ser eficaz na oração, como obter respostas difíceis de que necessita ou que deseja há muito? A sua lista de oração tem trazido bênção a outros? Você está satisfeito com a resposta que vem recebendo? Deus quer que a nossa vida de oração ela seja cheia de petições e intercessões pelos outros e pelo avanço do seu reino.
Ele quer que as respostas a essas orações se tornem uma experiência emocionante e também frequente para nós. Uma das grandes alegrias da oração é assegurar respostas maravilhosas que parecem há muito adiada e humanamente impossível. Deus quer que as nossas orações sejam constantes e abençoadas e, acima de tudo, abençoadoras. Ele quer que provemos repetidamente o grande poder da oração em nossa própria experiência com Ele. Deus deseja que nos tornemos não apenas veteranos, experientes na oração, mas também vencedores, constantes em situações nas quais as respostas trazem grande alegria a Deus e grande consternação e grande derrota para Satanás e os seus príncipes. Ele quer que experimentemos numerosas vezes seu poder de resposta, seu poder de responder às orações e seu interesse intensamente pessoal e também que nós entendemos o seu amor por nós. Deus nunca fica perplexo ou surpreso e jamais ele se sente incomodado. Ele quer que nós, por meio da oração, compartilhemos da tarefa de fazer com que a sua vontade se cumpra aqui na terra. Então eu quero convidar você a seguir o exemplo de Daniel na busca das respostas de Deus para as enormes necessidades que você está enfrentando. O capítulo 9 de Daniel revela claramente quais são as chaves que vão abrir as portas do céu e liberar o poder de Deus de responder às orações. O grande desafio é seguirmos esse espaço, você e eu, para que possamos contribuir para fazer que o poder soberano e irresistível de Deus se cumpra entre os homens. Vamos sentar aos pés de Deus, vamos ouvir a sua palavra, vamos ler o relato da vida de alguns dos grandes heróis da fé para observar como eles testemunharam o poder de Deus liberado e as respostas divinas sendo então manifestadas. A oração que fez com que Daniel prevalecesse e fizesse com que o anjo Gabriel se apresentasse apressadamente com as respostas é às vezes tão simples que até uma criança pode obter respostas poderosas e com frequência e num curto período de tempo. Deus não esconde de nós deliberadamente as suas verdades mais profundas. Ele não reserva resposta e o poder na oração para certas ocasiões específicas ou as vitórias em oração para alguns de seus favoritos, especialmente escolhidos. A oração é tão vital para a vida cristã e para o avanço do reino de Cristo que ele deseja que todos nós sejamos grandes em orações, experimentados em obter respostas e jamais desalentados pelas necessidades mais complexas ou há muito existente. Vivemos no agora glorioso de Deus. O tempo em seu todo é a arena de Deus para trabalhar a favor e por intermédio dos seus fiéis. Qualquer coisa que Deus tenha feito no passado, escute bem, Ele é capaz de reproduzir ou suplantar. Ele é sempre o mesmo em sabedoria, poder e amor. Seus planos eternos e soberanos são imutáveis, mas ao pôr em prática os detalhes, ele ordenou que o trabalho fosse feito em colaboração com seus filhos, que oram e são obedientes. Ele adapta o seu trabalho à nossa oração e também à nossa obediência. Embora Deus, se reserve o direito soberano de trabalhar independentemente, seu plano normal é operar em colaboração conosco e mediante a obediência e a oração dos que lhe pertencem. Deus, querido, se agrada então de ajustar seus planos à nossa obediência
quando nos apossamos das suas promessas e preparamos o caminho do Senhor. Ele tornou possível para nós prevalecer na oração e está esperando agora que você e eu provemos as benditas possibilidades e as gloriosas realidades da oração triunfante, da oração vitoriosa, da oração que prevalece. Queridos, a oração, como já foi dito, não é apenas o passatempo de Deus para ele não se sentir sozinho, solitário. E nem deve ser vista como um exercício espiritual. Deus se agrada, tem prazer com a nossa comunhão. Ele sempre se aproxima quando nós oramos e quando nós o buscamos. Reveja o capítulo 9 de Daniel e veja ali as bases, os motivos que fez com que o anjo Gabriel viesse apressuradamente. Abriu a boca, o anjo já estava ali para trazer-lhe a resposta. O que diferencia Daniel de mim e de você? Vamos prevalecer em oração? Vamos vencer? Então vamos seguir as orientações de Deus através da sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos veremos no último vídeo desta série, onde nós extrairemos algumas lições para a nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.